Olá, eu sou Odete Nascimento e a minha missão é deixar o seu dia um pouco mais sombrio. Então vamos aos relatos de hoje? Eu me chamo Paula e sempre fui a sombra da minha irmã mais nova, Carla. A diferença de idade entre nós era pouca. Ela era apenas 1 ano e meio mais nova que eu. Porém, ela sempre foi bonita, cabelos dourados e sedosos, com cachos nas pontas, pele clara, com o viço rosado e um corpo de dar inveja em muita gente. Já eu sempre fui acima do peso, com pouco cabelo, uma aparência no mínimo comum, que não chamava a atenção de ninguém. Meus pais nunca me trataram mal, mas eu sempre percebia que os olhos deles brilhavam mais quando olhavam para Carla, depois que ela nasceu, do que quando olhavam para mim. Talvez até pelo fato dela ser mais radiante, mais sorridente e eu mais quieta e fechada. Porém, isso sempre me incomodou. E quanto mais me incomodava, mais retraída eu ficava. Nós tínhamos tudo em casa, tudo que era necessário para sobreviver. O alimento, uma cama quentinha, um chuveiro com água quente, mas tudo muito simples. Minha família era muito humilde, porém tínhamos o básico. Aquele básico que muitas vezes temos e não percebemos o quanto é importante, o quanto deveríamos dar valor. Acabamos focando no que ainda não temos e esquecemos o valor desses detalhes básicos. Era assim nossa vida. Tínhamos o básico para ser felizes. Mas eu não estava feliz. Eu queria mais. Eu sonhava em sair do bairro pobre, em ter dinheiro para comprar roupa de marca, em poder viajar quando eu quisesse e para onde eu quisesse. Era assim que eu enxergava uma vida boa. Não apenas um lugar onde eu tinha o básico, onde o luxo era tomar um banho quente, ter um sabonete barato e um shampoo que tinha que durar bastante tempo, pois se a gente desperdiçasse, ficaríamos sem até meus pais terem dinheiro para comprar outro. Luxo, para mim, não era ter um chinelo Havaiana que, se arrebentasse, ou eu ficaria sem, ou eu colocaria um prego até chegar o dia de fazer compras novamente. E ainda por cima, viver às sombras da minha irmã, porque ela era querida por todos, admirada por todos. As pessoas ficavam olhando para ela, elogiando, e ela ficava se achando. Ou pelo menos eu achava que ela ficava se achando. Tudo isso já se passava pela minha cabeça desde que eu comecei a entender um pouco sobre a vida, sobre o dinheiro, sobre o que o dinheiro pode comprar. O tempo foi passando. A adolescência chegou e tudo piorou, pois ali eu percebi com mais clareza quanto ela chamava mais atenção. Sempre sorrindo, com os cabelos soltos, os rapazes sempre olhavam para ela. Eu era apenas a irmã da Carla, ou no máximo, a leva-recados para ela. Confesso que algo crescia dentro de mim. Crescia a vontade de ser alguém, de ser notada. Crescia a inveja, o desejo de ser como ela. Era uma inveja que apertava o peito e doía na alma, que me fazia sentir vontade de deitar na cama e chorar até não conseguir mais. E assim eu fazia muitas vezes. Colocava tudo para fora em forma de lágrimas. Porém, isso não diminuía o que eu sentia. Muito pelo contrário, parece que até aumentava. Problema. Quando ela completou 19 anos, conheceu um rapaz bonito, rapaz o qual era considerado um bom partido por todos. Era bonito, de família bem-sucedida, um rapaz que não olharia para qualquer uma, mas olhou para minha irmã. Afinal, ela era de família pobre, mas era bonita. Tinha a aparência exigida pela alta sociedade. Eles começaram a namorar. Meus pais amavam ele. Passado um bom tempo, se casaram. Foi uma festa linda, um vestido impecável.
Tiveram 2 filhas, lindas por sinal. Ela construiu uma família dos sonhos. Não eram extremamente ricos, exatamente, mas tinham uma vida muito bem estruturada. Viajavam quando queriam. A Carla andava sempre muito bem vestida, com as filhas também sempre muito bem arrumadas. E aquele marido que parecia mais um deus de tão lindo. E eu? Eu até namorava às vezes, mas nunca ia pra frente. Não durava nada meus namoros. Acho que até era culpa minha, pois eles não conseguiam me oferecer o que eu realmente queria. Eu queria deixar de ser a sombra da minha irmã. Eu queria ter tudo como ela tinha. Eu queria ter uma família admirada como a dela. Eu queria causar inveja e não sentir inveja. Mas eles não poderiam me oferecer isso. Então, da mesma forma que começava, quando menos esperava, o namoro acabava. E eu continuava lá, desejando deixar de ser a sombra dela. Eu tinha uma conhecida que frequentava um centro de magia, aqui na minha cidade. Era um centro bem conhecido. Ela já havia me convidado algumas vezes para ir lá, mas eu enrolava, não tinha interesse. Porém, a essa altura da minha vida, o interesse começou a despertar, pois eu tinha uma motivação: conquistar o meu lugar na sociedade e deixar de ser somente a sombra da minha irmã Carla. Combinei com a minha conhecida de ir até o centro com ela, e assim eu fiz. Ao chegar lá, assim que entrei, percebi que era algo muito diferente do que eu estava acostumada. Tinha muito cheiro de incensos, ervas, além de muitas imagens. Algumas de santos e outras que eu desconhecia até aquele momento. A senhora que me atendeu já era um pouco de idade. Usava um vestido longo e rodado, muitos apetrechos, e uma das correntes tinha um pingente com um símbolo estranho. Ela foi bem receptiva. Me ouviu com muita atenção e quando eu terminei de falar, ela ficou em silêncio por alguns instantes. Me olhou fixamente e perguntou: "O que você quer exatamente?" E então eu me abri. Fui clara e direta, dizendo: "Quero que ela morra e quero o que é dela para mim, desde o marido até as filhas." Ela ficou me olhando por um tempo que eu julguei longo demais. Achei que ela ia me criticar. Porém, de repente ela soltou: "Isto custa caro, você sabe?" E eu perguntei: "Caro quanto?" E ela disse o preço. E realmente era caro. Muito caro para mim. Senti um nó na garganta. Eu jamais teria aquele dinheiro de uma hora para outra. Meus olhos quiseram encher de água. Mas mantive-me firme e a postura, e disse para ela: "Eu vou dar um jeito, vou arrumar o dinheiro." Ela me explicou tudo o que era necessário, além do dinheiro, é claro. E uma das coisas era algo que tivesse a energia da minha irmã, de preferência cabelo. Mas isso era a parte mais fácil, não foi nada difícil conseguir o cabelo dela. O que foi difícil mesmo foi eu convencê-la de me emprestar o dinheiro sem contar para os meus pais. Tive que falsificar alguns exames que me diagnosticavam com um problema sério de saúde. Ela acreditou em mim e não relutou muito em emprestar o dinheiro. Porém, queria contar para os meus pais, mas eu não queria envolver eles nisto. Isso era algo entre eu e ela. Era nós que tínhamos que resolver. Enfim, ela me arrumou o dinheiro e eu prometi que iria pagar por mês para ela. Levei o dinheiro até a senhora do centro, juntamente com o cabelo e as outras coisas que ela havia me pedido. O cabelo eu peguei na escova do banheiro da minha irmã. E do marido eu peguei uma peça íntima, pois eu não queria somente ela fora de cena. Eu queria o que era dela. E queria ele e tudo o que ele podia fornecer. E assim foi. Levei tudo até a senhora. Ela fez o trabalho conforme prometido. Eu não presenciei
o momento do trabalho, mas ela me garantiu que no máximo em 3 luas as coisas já iriam começar a acontecer. E assim foi. 3 luas se passaram, exatamente 3 luas. E minha irmã começou a se sentir mal. Começou com um problema no estômago. Não conseguia se alimentar direito e quando se alimentava, acabava vomitando. Os médicos fizeram exames e mais exames, mas não descobriram o que ela tinha. Ela foi emagrecendo, perdendo peso, perdendo energia, não conseguia mais fazer nada em casa e eu aproveitei e me aproximei. Ia todos os dias na casa dela. Quando eu saía do trabalho, eu ia lá preparar o jantar. Preparava tudo, cuidava das minhas sobrinhas e do meu cunhado para que nada faltasse para eles. E ela ficava lá na cama, grata pelo que eu estava fazendo. Levantava às vezes para ir ao banheiro, mas logo deitava novamente. Os dias foram se passando e ela já não levantava nem para ir ao banheiro mais. Foi internada várias vezes, mas nada resolvia. Ninguém descobria o que ela tinha, mas eu sabia. Eu sabia. Com a queda dela, comecei a alegar que era melhor eu dormir por ali mesmo. Afinal, a casa dela era até mais perto do meu trabalho, e assim eu fiz. Comecei a dormir no quarto de hóspedes. Ela já não era tão bonita quanto antes. Estava feia, magra, havia perdido aquele viço na pele. Estava definhando em cima daquela cama. Eu percebia que o marido dela já me olhava de uma forma diferente. Ele começou a se aproximar de mim quando eu estava na cozinha, ficava puxando assunto, e em um momento que ela estava internada, é claro, eu não perdi tempo. Me julguem se quiserem, mas dei o bote final. 5 meses após ter sido feito o trabalho, ela não resistiu e morreu no hospital. Organizamos tudo para o velório. Ele ficou triste, meio perdido. As filhas também. Mas eu estava lá para consolar. Minhas sobrinhas me amavam. E ele, embora não me amasse, não conseguia se afastar de mim mais. A amarração havia dado certo. Já tem quase 3 anos da morte dela. E eu estou aqui. No começo, eu fiquei e fui assumindo o meu lugar na casa. Hoje, todos sabem do meu relacionamento com meu cunhado, que agora é marido. Inclusive meus pais, que relutaram um pouco no início, mas depois aceitaram. Afinal, eu estava cuidando das meninas, das netas deles. Hoje tenho tudo o que quero, um marido bonito, emagreci com acompanhamento de nutricionista e academia, me visto super bem, viajo no mínimo 2 vezes ao ano, estou planejando até fazer algumas plásticas para melhorar mais a aparência. E assim sigo a vida. Poderia dizer que sigo a vida com peso de ter tirado minha irmã do caminho, mas não vou mentir. Eu não me arrependo do que eu fiz. A única coisa que pega é que sei que ele está comigo por causa da amarração, e não porque me ama, pois às vezes ele é muito próximo a mim, e no mesmo momento ele muda de humor. Me olha com raiva, sem motivo aparente. Mas eu finjo que não percebo. Afinal, o que eu mais queria era o status que ele me oferece. E deixar de ser a sombra de alguém. E isso eu consegui. Sei que um dia eu vou pagar de alguma forma. Mas o que está feito, está feito. Não tem como voltar atrás. Mesmo que eu quisesse. Então, sigo em frente e curto cada momento ao máximo. E os momentos de indiferença vindo da parte do meu marido, eu ignoro, pois sei que ele sempre volta. Meu Deus, fica até difícil comentar num relato desse, sem ser indelicada. Mas uma coisa eu te garanto, você disse que sabe que um dia vai pagar. E você pode ter certeza, você vai pagar, da pior forma possível. Porque infelizmente, o que a gente lança acaba voltando. É a mesma coisa de você jogar uma bolinha na parede. Joga ela na parede para você ver o que acontece. Ela volta. Assim é o karma. Então, uma hora você vai pagar e você vai ver que esse status não passa de uma ilusão.
é o que eu tenho a dizer. Mas, quem sou eu para ficar julgando, né? Mas tem que ser sincera com você, é uma realidade, provavelmente você vai pagar, né? Ainda mais que você nem arrepende. Se você se arrependesse, pedisse perdão para Deus, talvez, né, amenizasse o seu lado, mas até o momento você nem arrependeu ainda. Então, bom, pessoal, esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, enfia o dedo no botão do like, que me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assista também outros vídeos do canal. Eu vou deixar o link da playlist completa aqui na descrição para vocês maratonarem. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo para todos e até o próximo vídeo. Atrás da porta sem ninguém, ela ri sem respirar, brinca sem nunca acordar. O passo dos passos no corredor, a madeira canta babão. Quem ouve não volta a falar. Quem vê começa a dançar. Utopia escorrega, a boneca faz careta. Da mão entra também, vem brincar até o além. Lá no fundo a risadinha de criança que não é minha. Fecha os olhos, vai contar, mas quem conta não vai lutar. Tem espelho lá no chão, quem só reflete quem já se foi. A boneca sussurrou, hoje alguém vai se esconder. 3 voltas no salão, ouve-se passos no chão. E parar de brincar, ela vem te procurar.